Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a Um Ano Sem Amazon e hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre vida intelectual de Sertilanges. Essa edição de A Vida Intelectual de Sertilanges, ela foi publicada pela Quirion. É uma edição muito bonita, né? Nós temos uma capa bem clean, que é mais ou menos o estilo da Quirion. É um livro de folhas amarelas. Tem um tempo já, né, que eu não falo das edições, né, já entro logo falando do livro, mas é porque a gente acaba atropelando as coisas. Mas a minha edição é muito especial porque ela é riscada, né, pelo meu querido filho. Essa edição da Quirion conta com 4 prefácios. Ela começa com o prefácio do professor Olavo de Carvalho, vem logo aqui na capa o prefácio Olavo de Carvalho, e também 3 prefácios do próprio autor, porque ele traz o prefácio da primeira, segunda e terceira edição. Você vai ler o prefácio do Olavo, do professor Olavo, o prefácio do próprio padre Sertilanges, a terceira, segunda e primeira edição nessa ordem, tá? O interessante da gente ter vários prefácios do autor é que a gente vai conhecendo o estilo dele, a importância que ele dá à própria obra. E ele vai dizer sobre esse livro que ele é muito relevante porque ele vem da essência do que ele aprendeu, do que ele viveu. E é interessante você conhecer o estilo dele. Ele parece um paizão, sabe? Ele é um professor acolhedor. O Sertilanges vai partir de uma carta que São Tomás de Aquino vai enviar para um senhor, um Frei João, e são 16 conselhos para se alcançar os tesouros da ciência. É uma carta onde é uma lista, na verdade, de 16 conselhos, e o Sertilanges vai fazer, então, um apanhado desses conselhos para poder nos falar o que ele acredita que é o espírito do intelectual. Antes, vou fazer um pouco ao contrário e vou falar para que serve esse livro. Olha, esse livro eu acredito que talvez alguém pegue por curiosidade, esteja em cima de uma mesa, perdido numa biblioteca, e alguém pegue por curiosidade e a partir daqui descubra que existe uma opção de vida que vá além da superfície, que vá além das notícias, dos achismos. E aí pega esse livro e vai começar a pensar de fato, se preocupar com o que lê, se preocupar com a organização da leitura, da vida intelectual, vai descobrir que existe um estilo de vida intelectual. E já tem pessoas que querem levar uma vida intelectual, que acham importante aprender, estudar, e aí vão pegar esse livro como um grande manual filosófico, como conselhos mesmo de como pensar e planejar essa vida intelectual. Eu acredito que esse livro serve então para poucas pessoas. Porque tem gente que não quer passar disso. Eu acredito, é difícil eu falar assim, olha, lê esse livro aqui do Sertilanges, a pessoa vai pegar e falar, vida intelectual, que é isso, gente? Eu não tenho tempo para isso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que viver, eu tenho que me divertir. Carnaval, futebol, o Brasil simplesmente esqueceu o que é vida intelectual, sinceramente. A gente é um pouco materialista, imediatista, e vida intelectual não combina muito com essas coisas. Falando disso, de para quem é esse livro, por que esse livro é recebido bem por umas pessoas e por outras não, quero convidar você a assistir uma playlist do canal dialético.com, que é um canal do professor Vitor. Ele tem 6 aulas a respeito desse livro e a primeira aula vai falar sobre um contexto que o professor Vitor vai dar para o nosso tempo e essa obra. Achei fantástico. Ele vai falar disso, de como que vida intelectual soa hoje totalmente estranho aos ouvidos brasileiros, aos ouvidos modernos, pós-modernos. Então esse livro está dividido em 9 capítulos e a carta vem no final, tá? E aqui no final, na carta, você vai ter os 16 conselhos e um conselho que eu te dou é leia a carta primeiro. Eu não fiz isso porque eu não prestei atenção nos prefácios, o que é muito comum, né? Eu não presto muita atenção, mas óbvio que eu já reli todas as minhas notas, o prefácio e a carta, enfim. E aí eu vou escolher uns conselhos para poder falar para vocês.
Olha que interessante esse quarto conselho. Nunca deixes de dedicar-te à oração. Achei super interessante ele ressaltar essa parte da humilhação da inteligência. Quem segue o canal sabe do que eu tô falando. Não te preocupes com ações dos outros, é o sétimo. O nono, não te envolvas de maneira alguma com as palavras e ações dos leigos. O 10, evita sobretudo os passeios inúteis. E o 11, não deixes de imitar a conduta dos santos e dos homens de bem. São 16, não vou ler todos, tá? Você precisa comprar esse livro para você poder ler com calma. Mas vamos conversar um pouquinho sobre alguns capítulos. Eu vou escolher aqui porque tem muita nota, muita coisa. Nesse livro eu quebrei o meu recorde de flags e de notas. Uma coisa muito interessante é o primeiro capítulo, porque o primeiro capítulo vai falar da vocação. E ele vai dizer, olha, o intelectual, ele é vocacionado. Ele arde dentro dele vontade de saber. Arde dentro dele a necessidade de investigar, de organizar. E aí, ele vai falar do diálogo que o intelectual tem com a sabedoria passada, com tudo aquilo que já foi descoberto, com tudo aquilo que tem que ser descoberto. Ele vai falar que o intelectual, ele é dedicado, ele vai dizer que ele é um consagrado. Na página 28, por exemplo, ame a verdade e seus frutos de vida, por você e pelos outros. Consagre ao estudo e a seu uso o principal do seu tempo e do seu coração. Interessante essa frase porque você fica pensando, será que eu vou ter que passar a vida inteira lendo, estudando, escrevendo e tal? Não. É um estado de espírito, é uma forma, é uma forma de você viver, de ver a vida. E o Sete Landes vai falar disso aqui, do seu tempo, de como que você pode com 2 horas ter uma vida intelectual de qualidade, porque você passa todo o seu dia desejando aquelas 2 horas, aquele trabalho. Você vai ver a verdade em todos os lugares, em todas as suas interações. Você vai encontrar a verdade te chama no mundo para que você seja encantado por ela, e aí você volta e naquele momento de silêncio e eu estou atropelando as coisas. Mas vamos lá, o intelectual não é um isolado, é um dos títulos que tem aqui, é interessante, você não precisa se isolar, você só precisa manter o espírito atento. E ele pertence ao seu tempo. Através daquilo que você vê, que você recebe da sua comunidade, você vai pensar e investigar, e aí você vai para trás, claro, porque a humanidade não muda muito, né? As tecnologias sim e tal, mas você pertence ao seu tempo, não vai ficar aí bitolado. No segundo capítulo ele vai falar das virtudes. Achei isso super interessante, que o Sete Landes vai dizer que é impossível você ter uma alma doente e você conseguir pensar bem, você conseguir investigar bem, você conseguir enxergar aquilo que os livros trazem para você. Ele vai falar, olha, esquece. Uma alma doente, uma alma sem virtude, uma alma que quer sexo, bebida, diversão, uma alma invejosa, uma alma vingativa, uma alma sexualizada. Impossível. Esse cara não pode ser um intelectual. E do mesmo modo, o intelectual precisa estar saudável no seu corpo. Então o intelectual precisa cuidar da sua saúde, ter uma vida ao ar livre, ter uma boa alimentação. E você pensa com o corpo, você é o seu corpo, tá? Então, você não tem como pensar sem o corpo, então você tem que estar vivo para você pensar. É isso que ele quer dizer. Na parte de organização da vida, ele vai falar da simplificação. Ele vai dizer que uma vida muito agitada, muito social, muito... como é que eu vou dizer? Muito cheio de luxos, é difícil o intelectual manter a sua disciplina. Então ele vai falar assim, simplifique a sua vida, simplifica o seu escritório, simplifica a sua escrivaninha. É um pedaço de papel, é um bloco de papel, suas fichas de anotações, um lápis, o seu livro. Simplifica. Acalma o espírito. Ele vai falar também para que você organize a sua vida de forma que você cumpra os seus deveres, mas evite as coisas inúteis. Sabe aquela visita? Aquela visita que só vem para fofocar?
Ai, ele vai falar assim, esposa de intelectual, fecha a porta. Entende o seu marido, não deixe que pessoas entrem na sua casa para atrapalhar a vida intelectual da família. Porque ele vai falar que o intelectual tem uma família que entende a sua condição. Mas, Bruna, e se for mulher? Se a mulher for intelectual, como é que faz? Este vídeo, meus caros, não é pra gente boboca, pra gente pequena, pra gente fraca, pra gente que não tem noção do seu lugar no mundo. Se você é do tipo de gente meladinha, bobinha, saia desse vídeo agora. Ele vai falar também do tempo do trabalho, ele vai falar do campo, e aqui no campo de trabalho ele vai falar de assunto. Ou seja, o que você vai estudar? Você vai estudar a vida inteira, o mundo todo, porque isso não existe, você não pode saber de tudo, tá? Não adianta comprar todos os livros do mundo, não ler, não vai conseguir. Você tem um tempo muito pequeno para fazer isso. Você começa a pensar a partir do êxtase, você fica extasiado com alguma coisa te prende, pega você. A partir dali você vai estudar e isso significa ignorar outros assuntos, é uma renúncia. Ou seja, você tem a felicidade de encontrar aquilo que você vai estudar, mas tem a tristeza de abandonar os outros assuntos. O Santillange também vai falar do espírito do trabalho. Então ele vai falar da investigação, da concentração, da submissão à verdade. Essa parte é super interessante. Ele vai dizer que se alguém está falando a verdade, não importa quem está falando a verdade. Então é um comunista, é uma feminista, é um ateu, é qualquer coisa. Tá falando a verdade, cara? Aproveita essa verdade. E isso te leva à humildade, né? É complicado escutar um imbecil falar uma coisa que é verdade, né? Difícil. E ele vai falar também do senso do mistério. Tem coisa que a gente não vai entender, não tem jeito. Quem conhece Inteligência Humilhada, eu vou deixar a playlist nos cards. Você vai entender muito bem o que o Santillange está falando. Tem coisa que não adianta. Você tem que tanto gostar do mistério, porque você vai investigar, quanto que vai ter uma hora que você vai falar, olha, a partir daqui eu não consigo mais. E sim, Santillange vai falar de coisas práticas. Ele vai falar de leitura e ele vai dizer, olha, ler vorazmente é uma bobice. Pera lá, poucos livros, os melhores livros e o melhor que está no livro. É isso que você tem que procurar. E isso parece com Licht, porque ele vai dizer também, o Licht vai dizer que você precisa escolher os livros, não dá para ler qualquer coisa, tem coisa que não tem nada a ver com a sua investigação. Gente, eu não estou falando para leitores normais que eu digo assim, eu, por exemplo, sou uma leitora normal, eu leio de tudo. Mas se você quer ter uma vida intelectual, você vai ter que minguar essa lista para que você consiga se dedicar. Vou dar um exemplo. O Rafael, do Livros de Teologia, eu vejo alguns livros dele mais antigos, vídeos dele mais antigo, e ele lê de tudo, né? Mas ultimamente ele tem escolhido, por exemplo, ler livros sobre masculinidade. Ler os livros da Bíblia com os comentários do Hernandes Dias Lopes. Você vê, quem conhece o canal, tá vendo que ele tá dando uma enxugada, né? Isso é interessante porque você vê que ele vai se desenvolver nessas áreas, é isso que eu tô querendo dizer. Ou seja, meu amigo Rafael é um intelectual. Será? Não sei. Ele vai falar de escrever. Outra coisa que é muito interessante nesse livro é que o Santillange vai dizer, não adianta você ficar lendo e não fazer nada. Pera lá, a vida intelectual é para servir as pessoas, isso é um dom. Se você escolheu essa profissão, se você tem essa vocação, você precisa compartilhar aquilo que você está aprendendo, senão é só diversão. Então ele vai dizer, olha, escreve, tome nota, dialogue com o livro, faça notas e faça textos, organize as suas ideias e as suas pesquisas, porque a caridade é você, o amor, sabe? É você compartilhar a verdade que você descobriu. Isso é interessante porque fecha o ciclo, né? Você se propôs a investigar, gastou tempo para investigar e uma hora alguém tem que entrar em contato com o que está na tua cabeça. Tem que servir para alguma coisa, sabe? É um trabalho, e trabalho tem fruto. Então, não é errado você, por exemplo, escrever um livro a partir das suas leituras. Eu tenho que reinventar a roda. Não, querido. O que você está lendo? O que você está aprendendo?
Que ligações foram feitas na sua cabeça? Escreve. E aí você fecha o ciclo, começa de novo, né? Eu achei impressionante como que esse livro é um convite. Então ele é um livro filosófico, são conselhos, tem muita coisa de religião aqui dentro, mas você pode ler só filosoficamente, não precisa ter fé para ser intelectual, embora nós que temos fé somos os melhores intelectuais, digamos assim, porque nós temos a fonte primeira e magnânima que é Deus. Além de tudo, é um livro que é um convite, ele te convida a ter uma vida intelectual. Então você percebe, ai, nossa, eu gosto de pensar, eu gosto de ler, eu gosto de escrever, e aí Sertilanges fala, olha, você é vocacionado, agora você precisa se consagrar nessa sua empreitada do pensamento. É isso, gente. Esse livro é maravilhoso, é uma leitura linda, cheia de poesia, cheia de frases que ficam marcadas, né? Várias marcações. São frases que te impulsionam, são coisas muito gostosas de se ler e te dá, então, um empurrão para toda uma vida intelectual. A editora Quírio lançou também Trabalho Intelectual, parece espetacular. E se eu tiver contato com ele, em breve eu trago a resenha para vocês, tá? A gente fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. O link de compra vai estar aqui embaixo. Curte, compartilha, se inscreve no canal e aciona o sininho. E vamos passar 2019 lendo. Quem me conhece já tá cansado de ouvir esse livro também, porque eu vi falando, o Sertilanges disse isso, o Sertilanges disse aquilo, e eu fui parecendo uma maluca no meio do povo.